Olá, estamos iniciando mais um programa Conversando com João e Arlete Berbel, e o tema do programa dessa semana é um tema extremamente interessante. Nós vamos tratar aqui do projeto Paulo de Tarso. O casal João e Arlete Berbel vão comentar aí a iniciativa do engenheiro Delson Ananias da Cunha, ele que é um coordenador da célula Ribeirão Preto, da Associação Evangélica Espírita do Estado de São Paulo, e é um projeto que faz com que livros, no nosso caso, livros escritos por psicofonia pelo médium João Berbel, estão sendo doados aí ao complexo de presídios de todo o estado de São Paulo, através aí do centro de presídios aí da região de Ribeirão Preto, e também livros estão sendo distribuídos pela mesma equipe do projeto Paulo de Tarso a casas de atendimento e recuperação de pessoas com dependência química. Então é um trabalho muito bonito, um trabalho que merece todo o nosso apoio, e o IMA, através da editora Farol das Três Colinas, ela tomou essa dianteira de fazer essas doações de livros que acabam trazendo benefícios incontáveis aí, tanto aos presidiários, quanto às presidiárias, quanto também aos dependentes químicos. É um trabalho que merece ser conhecido, e você, no comentário do casal João e Arlete Berbel, vai ter noção da importância desse trabalho. Já em 5 anos nós conseguimos, só na região de Ribeirão Preto, o índice de leitura aumentou já em 4 vezes. Isso pode aumentar muito mais ainda. No comentário do José Silvano Ferrante Larker, o editor da Farol das Três Colinas, ele vai comentar o livro Sou Imortal. É uma das 283 obras escritas por psicofonia pelo médium João Berbel. Nós fazemos aquele apelo que fazemos a todas as semanas aqui. Você pode nos ajudar para que nós possamos continuar ajudando a milhares de famílias. Entre no nosso site www.ima.org.br. Você tem ali uma aba doações, e ali você tem todas as instruções para efetuar depósitos bancários em nossas contas oficiais, depósitos bancários através do Pix. Você tem também orientação como você pode fazer para nos encaminhar notas fiscais paulistas emitidas sem CPF, sem CNPJ, e também com doações de cestas básicas e material de limpeza. Ajude-nos para que nós possamos continuar ajudando essas famílias carentes que precisam de muita amorosidade, de muita caridade e principalmente de muito respeito. Vamos então ao comentário do nosso editor José Silvano Ferrante Larker, e na sequência o comentário do casal João e Arlete Berbel. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Aos amigos do Momento do Livro, um grande abraço no coração de todos, e como sempre nós desejamos que esse coração esteja em paz, apesar do momento em que estamos passando, né? E que Jesus faça morada aí. Em momento nenhum a revolta deve tomar conta do nosso ser, porque tudo que nós estamos passando nesse momento é porque nós merecemos e temos que passar. Mas sempre devemos agradecer a Deus, a todos os momentos, seja ele bons ou ruins. Porque os bons servem de lição e os ruins, muito mais ainda, servem de lição para o nosso espírito, para levar essa bagagem para a eternidade, porque nosso espírito é eterno, né? E como diz o Livro dos Espíritos, cada encarnação é uma experiência, né? É uma evolução que nós temos, e nós temos que fazer por onde que essa evolução ela seja bem vista, fazendo o bem aos nossos irmãos. Nós temos que começar a fazer o bem ao próximo, e o mais próximo nosso é a nossa família, porque ali às vezes está concentrado ali as pessoas que nós prejudicamos no passado, e essas nós temos que reparar esse erro. Então, nós devemos pensar bem nisso, para que, daqui para frente, nós possamos fazer um final feliz, né? E esse livro, Sou Imortal, ele conta a história daqueles pioneiros que vieram para o Brasil, né? Em épocas mais remotas, épocas em que o transporte era precário, tudo era precário, né?
a medicina, tudo, é uma precariedade muito grande, né? Isso aí por volta de 1800, alguma coisa. E ele conta a história de um comerciante, um rico comerciante que tinha ali na Europa, Portugal e ali para aqueles lados, e ele queria expandir-se até o Brasil, porque ouvia-se falar das Américas, né? E ele veio, trouxe o filho dele de 15 anos e veio para cá. Montou aqui uma filial e trazia os produtos lá da Europa para cá, principalmente o pescado, o peixe salgado, para vender aqui, porque ele comprava peixe ali da Noruega, aqueles lugares, tudo ali, ele tinha o bacalhau. E naquela época, bacalhau era coisa que as pessoas, muitas não conheciam, né? E ele trazia para cá. E ele por aqui ficou lá uns 7, 8 anos, né? Aí o filho dele, já que era inteligente e tomou gosto para a coisa do pai, já tinha uma certa noção do que fazer. Ele pega e deixa esse filho aqui, né? Tomando conta. E esse filho tinha uma visão do futuro, ele tinha uma visão para frente, né? E os negócios só progrediram. Mas nesse intervalo, os navios vinham cheios de mercadoria e muitos voltavam vazios, e ele achava que não devia. Então ele começou a fazer umas incursões aí no interior e começou a comprar grãos, café, açúcar e mandar para a Europa. E ele ficou mais rico ainda, né? E numa dessas andanças dele, ele veio a gostar de uma jovem muito bonita e tal, né? Que mais tarde, porque ali tudo era com tempo, nada se fazia numa rapidez muito grande, igual hoje. Hoje nós sabemos que um casal se conhece hoje e amanhã já estão morando juntos, mas naquela época demorava anos para ficar noivo, né? E depois anos para se casar, era mais ou menos assim. Então ele casou com essa jovem muito bonita, mas nesse intervalo, eu aqui tenho que resumir a história, né? Nesse intervalo tem traição ali, e ele também, essa mulher, ela junto com o amante dela, trama matá-lo, né? E ele num navio desse que estava indo para Portugal, ele tinha dois ali querendo matar ele, ele se joga no mar, e como é do destino, a pessoa não morrer, ele consegue ser salvo por um navio pesqueiro ali da África, por ali, e ele perde a noção, ele perde a memória por uns tempos, né? Depois, mais para frente, vindo a recuperar essa memória. Então, aqui está bem resumida a história, mas é muito interessante essa história, que você vai conhecer a história daqueles primeiros que vieram ajudar na evolução do Brasil, né? Que até hoje, infelizmente, nós estamos ajudando na evolução, porque o Brasil é a pátria do mundo, né? Evangelho, né? Diz que ele é o país do Evangelho, e eu acredito que sim, porque Jesus disse que ele veio aqui como médico, mas para cuidar dos pecadores, daqueles que são doentes, igual nós todos, né, que não escapa nenhum. É lógico que tem uns missionários no meio, mas muito pouco, infelizmente. Então, essa história desse livro, Sou Imortal, ela é rica em detalhes, e quem quiser adquirir esse livro é só acessar o site, que está aí embaixo da telinha de vocês, que é o faroldastrescolinas.com.br, e ali vocês vão encontrar outros livros também, livros de estudo científico, livros de poesia, vários romances, né? E também temos o Clube do Livro, em que você, num preço bem acessível, nós mandamos para você aí onde que você está no conforto do seu lar, cada mês um livro com título diferente. E o celular, o número do celular está aí embaixo da telinha de vocês, que é o 16, o código de área, 99287-6651. A todos vocês que nos ouvem, que nos dá atenção, meu muito obrigado, e que a paz de Jesus continua reinando em vossos corações.
Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Estamos chegando aqui pela TV Rádio Renovação, mais uma vez, com esse bate-papo, eu e a dona Arlete aqui, né? E hoje a gente queria abordar um assunto, Arlete, muito importante. É o assunto do livro, né? A gente vem ao lado do engenheiro Elcio, né? Delcio, né? Ananias da Cunha, isso, né? O projeto Paulo de Tarso, né? Que a gente já envia, a gente tem recebido muitos livros, não só de nossa auditoria, de outros autores também, e nós temos enviado muitos livros para ele. Ele tem um trabalho muito bonito, um trabalho muito satisfatório, que é ao lado das penitenciárias, da prisão, dos irmãos que estão na cadeia, dos irmãos que estão nos presídios, né? E tem um complexo aí, na Serra Azul, né? Serra Azul, esse complexo Serra Azul recebe esses livros e esse pessoal lá se encarrega de distribuir para as outras penitenciárias, né? Tanto feminina como masculina. E o livro é de uma importância muito grande, porque o livro, principalmente o livro espírita, o romance, né? São irmãos que, como nós, partimos para o plano espiritual, e lá do plano espiritual vem contar as suas experiências para que eles não cometam os mesmos erros, que nós não cometemos os mesmos erros que eles cometeram. Então é de muita importância mesmo esses livros chegar na mão desses irmãos que tanto necessita, que são irmãos como nós mesmos, que às vezes cometeram falha aqui perante a sociedade e está lá, carcerado, cumprindo com a sua sina, pagando a sua dívida perante a sociedade. E nós, como os cristãos, temos que olhar para eles com carinho, com amor, porque apesar de tudo, são irmãos nossos, que às vezes passa por tanta dificuldade, a dificuldade obriga eles automaticamente a entrar nesse caminho, o caminho do erro, o caminho de muitas situações, e muitas das vezes tem que cumprir suas penas. E muitas das vezes, no seu silêncio, no seu momento, naquele momento que está em desespero, às vezes, que está naquele silêncio dele, tentando meditar, buscando algo. E o livro é um incentivo muito grande a forçar aquele arrependimento naquele coração. E ver que teve irmãos também que passou por aquela situação e vem contar para eles aquelas histórias, né? E, então, o livro é muito importante, esse projeto Paulo de Tarso, o nosso amigo Delson, né? É uma pessoa fantástica, uma pessoa que já tive a oportunidade de conversar com ele aqui, já esteve aqui no IMA, certo? E esse trabalho a gente quer ajudar, peço também a sua ajuda aí, né? O IMA também está nesse trabalho, enviando também esses livros para esses irmãos, tá? Se você tem um livro parado, manda para nós que nós vamos enviar para esses irmãos, para que cada vez mais nós tenhamos mais livros, né? São cerca de 1.000 livros distribuídos por mês, tá? E já foi distribuído. Nós aqui já mandamos mais de 400, né, Ronaldo? Mais de 400 livros já para esse projeto lá. E queremos mandar mais ainda e contamos com a colaboração de vocês. É muito importante uma boa leitura, porque ela nos alivia os atormentos da nossa alma, muitas das vezes compartilhando aquele sentimento daqueles irmãos que por aqui passaram para o plano espiritual, e que é muito importante mesmo, porque naquele momento daquela leitura que a pessoa vai se comovendo com aquilo ali, muitas das vezes aquele silêncio se transforma às vezes num pedido de socorro através de uma prece, fazendo com que esses irmãos ouvem, né, a situação desses irmãos também que está carcerado, né? Então é de uma importância muito, muito grande mesmo esse trabalho, Paulo de Tarso, ajudando esses irmãos que estão presos, né? Não é isso, dona Arlete? Sim, João. E o Farol das Três Colinas está junto. Acredito que vamos fazer a diferença junto desse projeto, pois ele tem um nome lindo, Projeto Paulo de Tarso, que vem mostrando aí uma transformação desses irmãos que estão lá dentro dos presídios, e começa lá pela penitenciária de Serra Azul. Depois eles são distribuídos por outras penitenciárias. Então, parabéns aí ao engenheiro Delson Ananias da Cunha. Estamos juntos, creio que assim vai ser de muita valia para todos esses irmãos que também estão lá dentro desses
mundinho deles, né? Fazendo as análises do que eles podem mudar. E que Deus possa fazer chegar no coração deles, através dos livros, essa transformação que pode ocorrer com todos eles, tanto os nossos irmãos da ala masculina quanto da ala feminina. A gente tem o desejo que para todos eles, esses livros venham aí falar histórias que vão chegar no coração deles e que vai servir para eles repensar o mundo que eles estão criando, se pode ser transformado. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Então, está aí. Se você tem livros também que deseja fazer essa doação, pode encaminhar aqui no IMA, que nós vamos fazer chegar na mão desses irmãos. E você também vai estar ajudando nesse projeto Paulo de Tarso, que o nome já fala, é um nome com muita força. Significa aí uma transformação. Vamos trabalhar juntos. E a editora Farol das Três Colinas está aí com muitos livros para poder ajudar dentro desse projeto. Estamos aí, firmes. Obrigada.